Pra galera que gosta de teorias de atividade paranormal, esse vídeo vai ser um prato cheio. Hoje, pessoas, vou falar sobre a possibilidade de Ali estar possuída desde metade de Atividade Paranormal 2 e você nem percebeu. Isso mesmo. Nossa queridinha de Atividade Paranormal 2 pode não ser tão boazinha quanto você pensa. Oi, sou Alex e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro de atividade paranormal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Se questione por um momento. Faria sentido as bruxas deixarem alguém relacionado às vítimas ou famílias das vítimas de Toby vivo para contar história? Isso poderia dar uma série de problemas. O mais simples é que alguém de fora poderia ter acesso ao plano das bruxas. Foi o que aconteceu em Atividade Paranormal 2. E Marcados pelo Mal, em que Ali revela os planos das parteiras para Hector e Marisol, ou supostamente aconteceu. Veja que essa falha, entre aspas, das bruxas poderia ser facilmente prevista, era só elas verificarem. Se todos na casa estavam presentes. Aliás, no final do 5º filme, a gente descobre que elas estavam na casa de Kate no dia da morte de Micah. Logo com certeza elas também estavam na casa de Christie, ou seja, era fácil elas verificarem isso e adiarem a operação. Tá vendo que tem algo sem sentido? Como as bruxas deixaram o erro desses acontecer. Agora vamos para outra ponta da história. Se Ali sabia do plano das bruxas e sabia que Jessie era um marcado, por que raios ela não ajudou Hector e Marisol? Porque ela não disse algo como: gente, não tem o que fazer, entidades malignas se apegam a pessoas, vocês têm que fugir e fugir logo. Mas não. Ela simplesmente disse que era possível fazer ele voltar ao normal. Mas ele não ia ser mais o Jesse. Como assim? O correto era Ali tentar falar para os dois não se envolverem com isso, no mínimo, para tentar preservar a vida deles. Tá vendo que a atitude de Ali é suspeita? Bom, gente, aí que a teoria se encaixa perfeitamente. A teoria de que Ali está possuída. Sim, é isso mesmo, ou ela está inteiramente possuída, ou está sob influência de Toby, desde aquela cena que... uma sombra sobre ela. Isso explica por que as bruxas deixaram ela viva, pois ela já fazia parte do Coven, e porque ela praticamente levou Hector e Marisol para a cova, dando para eles um pouco mais de esperança. Lembrando que foi uma sobra que demarcou Kate pro Coven, enquanto ela dormia, de forma semelhante ao que aconteceu com Sarah em Jacob de Gloche, Margot em Next of Kin. E pode ser que Alex em Atividade Paranormal 4 também foi demarcada, mas aí você pode questionar. Alex, se Ali estava possuída desde aquela noite, por que ela não matou o Daniel Christie e sequestrou o Hunter? Por 2 motivos. Temos o fator Jesse. Jesse seria enviado para 2006 para a casa de Kate e Micah. Se Jesse não fosse possuído e assustado Hector. Hector não seria enviado e assustaria Kate. Kate não mataria Micah, e isso comprometeria todo o plano. Já que, como expliquei no meu vídeo, sobre e se a Christie continuasse possuída, Kate tem a função de proteger Hunter, ou seja, ela deveria sair daquela casa, matar Micah e sequestrar Hunter. Era o destino dela, que, para ser cumprido, precisaria, a priori, de Hector, Jessé e Marisol. Pode ser que até o plano inicial do ritual era Ali fazer tudo. Mas como a família dela fez aquele ritual, esse plano foi descartado pelas bruxas, que tiveram que recalcular a rota. Mas, pessoas, não posso descartar algumas falhas dessa teoria. Como o fato de Ali ter explicado de forma correta os acontecimentos do primeiro filme, e se ela tinha contato com pessoas que estavam investigando Coven lá em Marcados pelo Mal, porque as bruxas não atacaram antes. Agora vamos desconstruir tudo o que falei. O ponto inicial desta teoria partiu da cena em De Marcados pelo Mal, e é a partir dela que podemos traçar outras teorias. Pode ser que Ali simplesmente tentou ser eufemística. Dá pra ver um certo pesar em seu falar. Embora temos que reconhecer que a Kate possuída lá no 4º filme enganou bastante Alex e sua família. Uma outra coisa que tentei encontrar alguma pista nessa cena, o que não achei. Tentei até ver algumas semelhanças entre as roupas e colares de Ali com as roupas e colares das bruxas, principalmente lá no final do 4º filme. E olha só, essa bruxa lembra muito a Ali. E essa, a Alex, só que mais velha. Ou seja,
Será que ali o que estava acontecendo era a Alex do futuro fazendo o ritual para o seu eu do passado? Isso explicaria o porquê de Alex ter sido demarcada. Ela também faria parte do Coven. Agora, importante ressaltar que os colares que Ali usa se assemelham mais aos que a avó de Jessé usa na cena que ela tenta curar Jesse do que com os das bruxas. Então isso pode ser um indicativo de que Ali não está sob domínio do mal. Muito pelo contrário. Por fim, nós temos uma boa notícia. Ali Rey está usando um anel na mão direita, o indicativo que ela já é noiva, provavelmente de seu namorado do segundo filme. Não faria sentido ela ser do Coven e estar prestes a casar, certo? Enfim, pessoas. O que acham? Eu, apesar de ter elaborado essa teoria, tenho minhas dúvidas, mas e vocês? Comentem. Até o próximo vídeo. Não esqueça a inscrição para mais conteúdos malucos como esse. Tchau!